Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta liturgia diária pela rádio consolai.com.br. E nós queremos saudar neste momento todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando a partir de Brasília, a partir de Curitiba, a partir de Cascavel, Cafelândia, aqui em São Paulo, Osasco, Itapevi, a partir do Rio de Janeiro, a partir de Minas Gerais, Varginha, Boa Esperança, Campos Gerais e outras cidades. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu gostaria que a gente meditasse sobre o Evangelho, que é o Evangelho deste domingo, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 até 30. Mas meditando esse Evangelho, o nosso ponto de partida da reflexão vai ser o versículo 25, porque o versículo 25 deste Evangelho tem a chave de reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aparentemente, esse evangelho de hoje está dividido em duas partes. A primeira parte é Jesus que louva o Pai porque revelou as grandes coisas às pessoas simples e as escondeu aos orgulhosos. E a segunda parte é Jesus que convida as pessoas cansadas a ir a Ele, a levar a Ele os seus fardos. Mas essas duas partes estão ligadas. E vamos mostrar isso aí no nosso texto, na nossa reflexão. A primeira coisa, nós podemos nos perguntar: o que quer dizer essas palavras de Jesus? Escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos.
Você já ouviu muitas vezes esta leitura, meu irmão e minha irmã? Quem são esses sábios e entendidos? E quem são os pequeninos? Essa é a chave de leitura. Mas nós podemos encontrar também a resposta a esta fala de Jesus em Mateus, capítulo 13, no versículo 10. Os discípulos perguntam a Jesus: por que lhes falas em parábolas? Jesus responde: porque a vós foi dada conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mas eles, quem são eles? Eles são aqueles que aqui Lucas chama os sábios e os entendidos. A eles não. No contexto de Mateus, esse eles se refere também aos fariseus, aos doutores da lei. E Jesus continua em Mateus 13, pois aqueles que têm, lhes será dado, e lhes será dado em abundância, mas aos que não têm, mesmo o que tem lhe será tirado. É muito importante esse detalhe aqui. Jesus está se referindo aqui aos sábios, aos entendidos. Ele disse: será escondido as grandes coisas, mas até o pouco que eles têm lhe será tirado. O que quer dizer essas palavras? Aqueles que têm o espírito aberto à verdade receberão, além dos tesouros da aliança antiga, a perfeição da nova. Aos que têm má vontade, os sábios, os entendidos, tirar-se-á até o que eles têm. Isto é, a lei judaica, que, abandonada a si mesma, se tornará caduca. Quando Jesus fala aqui que aqueles que têm será aumentado, aqueles que não têm será tirado, ele está se referindo aos humildes. Aos humildes que têm o espírito aberto à verdade, eles receberão ainda os tesouros da nova aliança, além do tesouro da antiga aliança que já têm. Mas a esses orgulhosos, a esses que se fazem grandes, sábios, doutores da lei, fariseus, será tirado. O que será tirado? Não será revelado a grande riqueza da nova aliança. Não será revelado a eles. E eles ficarão apenas com a antiga aliança que eles têm. Só que a antiga aliança sem a nova aliança se torna caduca. Irmãos e irmãs, Jesus quer nos ensinar hoje com a simplicidade, a humildade. Deus é um Deus humilde. Deus é um Deus simples. É Deus dos simples. Deus não é um Deus orgulhoso. Deus se revela aos simples, aos humildes. Humilde aqui que quer dizer também pequenino, quer dizer pobre. Mas não vamos entender o pobre aqui no sentido material, não. É um erro grande a gente entender a palavra pobre no sentido material, aqui não. É pobre de coração. O pobre é aquela pessoa que tem o espírito aberto para acolher a palavra.
disposto a escutar a palavra. É aquela pessoa que se entregue nas mãos de Deus. E nós escutamos na profecia de Sofonia, no capítulo 2, no versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos de coração, que tende postos com obras o seu juízo. Buscai a justiça, a mansidão. Os pobres são esses. Os pequeninos, os humildes são esses. Que buscam a sua sabedoria no Senhor. Que busca a mansidão. Que tem posto com obra seu juízo. São esses pobres. Os pequeninos que estamos ouvindo hoje são os bem-aventurados, pobres em espírito. Segundo Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito são os mansos de coração. Nós vemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32, a multidão daqueles que acolhiam a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que coisa alguma era para eles. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. O pobre de coração é essa pessoa também, de espírito, que pode possuir, um rico que pode possuir os bens, mas não coloca esses bens no centro do seu coração. Não coloca esses bens no seu coração. Não coloca esses bens como seu Deus. Esse aqui também é o pobre. Por quê? Porque ele não encontra a sua força, a sua segurança no que ele tem, mas encontra a sua força no Senhor. É o Senhor que é sua força, que é a sua esperança. Esse aqui, o pequeno. Um pobre material pode não ser um pobre de espírito. Um pobre materialmente, mas orgulhoso, pode não ser um pobre em espírito. E antes de tudo, espírito. Para entender esse ensinamento que Jesus nos dá hoje sobre a simplicidade, sobre a revelação de Deus aos humildes, Maria, nossa mãe, nos ensina muito bem. No Magnificat, Maria nos ensina muito bem sobre isso aí. Ela diz: o seu nome é santo, a sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. Os pequeninos, os pobres em espírito, são aqueles que temem ao Senhor. Maria é uma delas. É uma deles. Agiu com força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhosos. Se trata dos homens de coração orgulhosos. Os sábios aqui, a quem foi escondido as grandes coisas dos céus, são os orgulhosos de coração. Depois, poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. Ele exalta os humildes de coração. Cumulou de bens os famintos e despediu sem nada os ricos. Os ricos aqui não é entender no sentido de ricos assim materialmente. Sim, de verdade, cada rico é uma pessoa que tem alguma coisa na qual coloca o seu coração. Isso aí é o sentido de rico. É o sentido de rico aqui. Pode ser uma pessoa que não tem dinheiro, mas uma pessoa que fala bem, mas que coloca seu orgulho na sua fala, porque ele fala bem.
Ele coloca a sua fala como seu Deus. Isso é o sentido. Irmãos e irmãs, aprendemos com a sabedoria. Aprendemos com a humildade. Deus se revela aos simples e não aos orgulhosos. Eu vou contar a vocês uma história.